pessoal, então na aula de hoje nós vamos estar entendendo um pouquinho sobre eletrização. Na aula passada a gente viu, né, que a matéria ela é feita por átomos e que dependendo do número de elétrons em relação ao número de prótons, a matéria ela pode ser carregada positivamente e negativamente, né? Se ela tem mais elétrons do que prótons, a matéria tem carga, o corpo tem carga negativa. Se ela tem mais prótons do que os elétrons, o corpo tem carga positiva. Vale lembrar que a única coisa que vai alterar vai ser o número de elétrons, porque eles estão na eletrosfera e é mais fácil, né, dos átomos estar trocando os seus elétrons do que o próton que está bem mais lá no núcleo, certo? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de eletrização. O que é isso? A eletrização é um fenômeno em que um corpo que é neutro, ou seja, que ele não tem carga nem positiva ou negativa, porque os seus números de prótons são iguais aos seus números de elétrons, eles passam a ter carga. E a gente vai ver que tem três tipos principais de eletrização. Então, mais uma vez repetindo, a eletrização é um fenômeno onde um corpo neutro ele passa a ter carga em relação às alterações proporcionadas na sua eletrosfera, certo? Então, vamos lá. O primeiro tipo de eletrização é a eletrização por atrito. Eu depois vou estar mostrando um exemplozinho para vocês aí, que é bem simples. O que é a eletrização por atrito? Aqui eu tenho uma caneta, né? E eu posso, ela está neutra, né? Eu posso carregar essa caneta esfregando, né, ela em uma flanela, enfim, um algodão, e ela vai se tornar carregada. Então, esse tipo de eletrização é chamado de eletrização por atrito, porque eu tenho que esfregar esse corpo para ele ficar carregado. Então, quando eu esfrego um corpo para ele ficar carregado, eu tenho um exemplo de eletrização por atrito. Por outro lado, quando eu encosto esse corpo, que agora está carregado, em um corpo neutro, ele vai atrair esse corpo, né? Lembrando que os corpos neutros, eles são atraídos por corpos carregados. Por que isso? Porque eu vou encostar ele, vou ter um contato desse corpo que está carregado em um corpo que está neutro. Então, eu coloquei como exemplo ali, quando o canudo, ele atrai, os papéis colam no canudo, a gente vai ter esse tipo de eletrização. Lembrando que a eletrização por contato é o único tipo de eletrização em que os corpos eles apresentam cargas iguais ao final do processo de eletrização. Então, se essa caneta, ao ser atritada, ela ficou negativa e atraiu o papel depois do contato com essa caneta também vai ter carga negativa. Então, a eletrização por contato é o único tipo de eletrização em que ao final dela os corpos vão ter as mesmas cargas, certinho? Então, por contato, como o próprio nome diz, eu tenho que existir um contato, um corpo encostar no outro. E por fim, a gente tem a eletrização por indução. O que é isso? Eu não preciso ter contato, um corpo vai atrair um objeto neutro em função da sua carga, né? Sem precisar de contato, simplesmente, né? Simplesmente passando próximo a esse corpo carregado. Então, não precisa haver contato, ok? Então, não há contato. Então, eu tenho a eletrização por indução. São esses três tipos principais de eletrização de corpos neutros. Eletrização por atrito, onde eu tenho o atrito, né? Eu esfrego um objeto. A eletrização por contato, onde um objeto se encosta no outro. E a eletrização por indução, em que mesmo estando um pouquinho afastado, os objetos se atraem, ok? Então, por hoje é somente isso. Eu vou estar mostrando para vocês mais de perto alguns exemplos que tem aqui na apresentação, tá bom? Então, pessoal, como exemplo de eletrização por atrito, a gente tem um exemplo muito simples, né?
que é esse simples experimento onde eu tenho um canudo normal, né, de plástico, e uma flanela. E eu atrito, então, essa flanela, eu atrito a flanela no canudo. E vocês vão visualizar que, na hora que eu coloco sobre o papel, o canudo atrai o papel. Isso acontece porque, ao atritar o canudo, eu acabo fazendo com que esse canudo ele fique eletrizado, ok? Ou seja, ele altera a sua quantidade de elétrons, tá? Vale relembrar, né, como eu falei no início da aula, que somente os elétrons são alterados, certo? Então, o corpo ele pode ganhar ou perder elétrons durante esse atrito. E isso vai depender das suas características. O papel aqui em si, ele está neutro, ou seja, o número de prótons dele equivale ao número de nêutrons. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Antes do atrito, o número de elétrons é igual ao número de prótons, ou seja, o átomo está neutro. O canudo, antes do atrito, ele também se encontra neutro. Porém, ao ser atritado, a quantidade de elétrons dele vai ser alterada. E por isso, ele vai atrair um corpo neutro. Então, uma questão importante relacionada à eletrização é que corpos carregados, né, eles tendem a atrair corpos nêutrons. Vale a pena vocês estarem sabendo disso. Então, não é somente corpos com cargas diferentes que se atraem, mas sim corpos que tenham, né? Mais uma vez vou fazer aqui, né? Corpos carregados, aqui no caso com o atrito, eu carrego esse meu canudo e ele tende então a atrair corpos neutros, que aqui como exemplo a gente tem o papel. Bem, é importante também ensinar vocês que o plástico, por ele ser um mau condutor de eletricidade, durante o atrito eu somente tenho a eletrização da região onde eu estou atritando. Então, como aqui, ó, eu vou esfregar apenas a flanela nessa região da ponta do canudo e somente essa região vai atrair o objeto, né, o corpo neutro. Essa região que não foi atritada, vou até colocar mais para cá, ó, ela não atrai nenhum objeto. Por quê? Porque o canudo, ele é um isolante, então ele não é um bom condutor de eletricidade, por ele ser feito de plástico. Se eu tivesse um canudo de alumínio, ele poderia se carregar totalmente, e eu então conseguiria ter, né, essa eletrização em todo o corpo. Então, duas coisas importantes nesse simples experimento, né? Corpos carregados, eles tendem a atrair corpos neutros e isolantes, eles somente são eletrizados, no caso da eletrização por atrito, nas partes onde eles são atritadas, ou seja, nas regiões onde eles são esfregados, ok? Então, pessoal, aqui somente mostrando como que ocorre a eletrização por contato. Como eu falei com vocês, a eletrização por contato, ela precisa haver um contato. E diferente das outras duas, é o único tipo de eletrização que o corpo neutro, ao final dela, ela vai ter o mesmo número de cargas, a mesma carga do que o corpo que teve contato, certo? Então, aqui a gente tem, ó, um corpo carregado negativamente se encontra com o corpo neutro. Ao se encontrarem, o corpo que tem maior carga elétrica, ele vai transmitir parte dessa carga elétrica, geralmente a metade. Então, se ela tiver 10 cargas elétricas negativas, ou seja, 10 elétrons a mais, ele vai transferir 5 para o corpo neutro. E os dois, então, passam a serem carregados de cargas com o mesmo sinal. Certinho? Bom, depois a gente tem aqui um exemplo de
eletrização por indução. Aqui, no caso, eu estou dando uma utilidade desse tipo de eletrização. Aqui a gente tem, né? É muito comum nos aparelhos eletrodomésticos, né? Principalmente chuveiros elétricos, a gente tem o fio terra, né? Então, aqui a gente tem um corpo negativo, ele vai atrair esse fio positivo e vai perder as cargas negativas. E os dois vão ficar com cargas contrárias. Bom, pessoal, voltei aqui nesse exemplo porque eu quero mostrar para vocês que nesses simples exemplos a gente tem os 3 tipos de eletrização que a gente estuda, que é a eletrização por contato, indução e por atrito, certo? Então, um exemplo, né, é quando eu esfrego ou fricciono, né, mais bonito falar, né, o canudo na flanela, eu estou fazendo um tipo de eletrização por atrito. Quando eu aproximo ele do papel que está neutro, eu estou fazendo um tipo de eletrização por indução, porque não há contato, eu não encosto o canudo no papel, eu só aproximo, tá? Então, aqui eu tenho uma eletrização por indução. E durante esse processo aqui está ocorrendo uma transformação no número de elétrons do papel em relação ao do canudo, que é a eletrização por contato, agora que ele está em contato com o canudo, e por isso que ele permanece fixo, né, ao canudo. Ó, eu posso rodar o canudo e ele permanece fixo, porque se não fosse a eletrização por contato, depois que ele colou, se não existisse ela, o papel somente ia se aproximar e depois ele ia perder, né, essa eletrização. Mas como há os 3 tipos de indução, de eletrização, nesse simples exemplo, a gente pode chegar a essa conclusão. Então, a por atrito, né, é quando eu esfrego o canudo com a flanela. Por indução, quando eu não encosto, ó, só de chegar próximo, eu estou atraindo o papel. E por contato é que ocorre depois, ocorre a modificação entre o canudo e o papel, que faz com que ele permanece grudado no canudo, certinho? Então, aqui a gente tem os 3 exemplos de eletrização.